Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que a graça e a paz de Jesus estejam inundando o coração de cada um nesta oportunidade. Como é que os irmãos estão nesse tempo de quarentena aí, onde nós estamos isolados, sem ter os nossos cultos no nosso templo? Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam sendo sustentados pelo Senhor, esperando no Senhor pelas provisões, que esse tempo nós sabemos que vai passar. E nós queremos esperar que verdadeiramente, ao final desse período de pandemia, nós vamos estar juntos, louvando a Deus, na casa do Senhor, o lugar onde nós separamos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Nessa oportunidade, eu quero ler com os amados o texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 4. Eu vou ler com você nesse momento. Diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Eu quero ler mais uma vez. Diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Que na verdade eu quero orar a Deus e interceder a Deus para que você possa estar com o seu coração aberto, para que você possa deixar que a palavra de Deus penetre o teu coração, inunde o seu coração e aplique no seu coração aquilo que for da vontade de Deus. Eu quero pensar com você sobre a proteção divina, porque, queridos e amados irmãos e irmãs, amigos que participam do culto nesta oportunidade, é fato dizer que hoje vivemos tempos de adversidades. A pandemia chegou avassaladora, a dengue está aí fazendo suas vítimas. Com isso, o quadro que está diante de nós tem se apresentado um tanto quanto difícil, nebuloso. Nós não conseguimos ver um horizonte ainda, alguma possibilidade de voltar à normalidade. A doença, o luto, o fechamento de alguns estabelecimentos, o desemprego, a fome, o distanciamento daquelas pessoas que nós amamos, isso tem tirado de muitos a alegria, o prazer de viver. Essa situação tem feito com que muitos fiquem tristes e tem feito muitos estragos emocionais nas pessoas. Algumas pessoas estão angustiadas, paralisadas diante da sensação do medo e da ansiedade. Outras estão aflitas, em estado de total desespero, impaciência. Estão desesperadas, ou seja, no lugar da esperança e do ânimo, essas pessoas, algumas pessoas, em meio às tempestades, encontram a irritação, o furor e a perturbação. É diante de um quadro como este que o povo de Deus está aqui no texto do profeta Isaías. A profecia de Isaías conta a degradação, apresentava uma degradação, apresentava uma abominação, que o povo estava abominando a lei de Deus, estava profanando o templo de Deus. Então o povo estava esperando da profecia de Isaías uma degradação, e essa degradação se apresentava ao povo de maneira assustadora. O povo seria levado cativo para as nações vizinhas. A terra seria destruída. A plantação seria saqueada. Iria dar lugar à fome, à dor, à tristeza, à morte. Tudo isso faria parte da vida do povo por muitos e muitos anos. Muitos, como alguns de nós nesse tempo de pandemia, de tanta dificuldade, perderiam tudo. Famílias, amigos, bens, saúde, a situação seria devastadora. E outros tantos, dentre estes, perderiam a alegria de viver, perderiam a esperança e mergulhariam na tristeza profunda. Mas a profecia de Isaías, em alguns trechos como esse que nós estamos meditando nesta oportunidade, ela dava conta de tempo de libertação, tempo de restauração de Deus também. O renovo do Senhor surgiria e livraria o seu povo do opróbrio, ou seja, da humilhação, da vergonha e da miséria, porque o Senhor castigaria todos os povos opressores. Como o texto diz no versículo 5, aí no texto de Isaías, no capítulo 26, porque Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, humilha até o chão e derruba até o pó.
Isso o profeta Isaías falando da mão poderosa de Deus contra os inimigos do seu povo. As nações que no auge de suas arrogâncias, de suas potencialidades, seriam humilhadas até o chão diante da face do Senhor. Um cântico seria entoado em todo lugar, porque o Senhor restauraria a sorte do seu povo. Olha o que diz no capítulo 26 ainda, no versículo 1 e 2. Diz assim: naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e baluartes. Abri as portas para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Então, diante da restauração de Deus, o povo entoaria o seu cântico. Um louvor em adoração e gratidão a Deus pelo favor imerecido. A edificação da cidade, a salvação e proteção de Deus para o seu povo seriam a tônica desse cântico. A nação restaurada retornaria para casa, justificada e santificada pela palavra da verdade. O que podemos aprender aqui? E essa palavra que nós aprendemos pode confortar o nosso coração, meus queridos, é que o sofrimento não vai durar muito tempo, ele vai acabar, tenha certeza disso, creia nisso, espere nisso, o sofrimento vai acabar. O sofrimento na vida do servo de Deus é passageiro. Ao cumprir o tempo do seu propósito, Deus sempre restaura a sorte do seu povo, trazendo-o de volta, quebrantado, justificado, santificado. O sofrimento dará lugar à quietude, à brandura. O Senhor providenciará para o seu povo o refrigério. Precisamos, irmãos, portanto, guardar firmes a nossa fé, porque Deus conserva em paz, mesmo em tempos de tempestades, aqueles que lhe são fiéis. No capítulo 26 ainda, no versículo 3, o cântico diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme, em ti, porque ele em ti confia. Querido e querida do Senhor, saiba uma coisa, aquele que espera em Deus não se abala, ele não se desespera. E sabe por que ele não se abala e não se desespera? Porque ele confia no Senhor. Portanto, meus irmãos, precisamos seguir o conselho do profeta Isaías e confiar no Senhor. Confiar no Senhor no sentido de crer. Crer que Deus existe. Crer que Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Crer que Ele é a fonte da sua salvação. Crer que nele está a sua libertação. Crer que Ele é a fonte da remissão dos nossos pecados. Que Ele é a fonte da remissão da justiça através de seu Filho Jesus Cristo. Pois como diz a palavra de Deus, aquele que crê será salvo, disse Jesus em Marcos 16. Confiar no sentido de acreditar, que traz a ideia de seguir seus conselhos, a ideia de tomar como verdade as suas palavras e andar sobre esses ensinamentos. O salmista, no Salmo 33, no versículo 4, ele vai dizer assim: porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Confiar no sentido de relacionamento, pois o objetivo é agradá-lo, é se aproximar dele. Isso no entendimento de que nele está o amor. Isso como toda a salvação, e assim como toda a salvação e conselho e ajuda necessária para a nossa vida. O que o autor aos Hebreus fala no capítulo 11, verso 6? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não há como se aproximar de Deus sem crer na sua existência. É preciso crer que Deus existe, que Ele é a fonte de toda a bênção. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Não existe sem a sua vontade. Eu quero te fazer uma pergunta. Em quem está a tua confiança? Uns têm posto a sua confiança em homens. E o problema é, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor.
porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Essa palavra está registrada lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículos 5 a 7. O que esse texto de Jeremias quer nos dizer é que aquele que confia na sua capacidade, nos seus próprios recursos, ou nos recursos de outros, nas capacidades de outros homens, sofrerão. Porque a desilusão e a pobreza espiritual será o seu fim. Ele entrará em ruínas automaticamente. Mas aquele que confia plenamente no Senhor será abençoado. A ele está reservada a presença de Deus em sua habitação celestial. Ele não terá com o que se preocupar, porque a sua vida estará alicerçada em Deus, está alicerçada em Deus. Mas há um outro tipo de pessoa, os que confiam nos ídolos. E aí a palavra de Deus diz assim: porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que nele confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo, diz o salmista no Salmo 115, versos 2 e versos de 4 a 9. Eis que está diante de nós, nesse texto, a futilidade dos que confiam na criação, em vez de crerem no Criador. Diante da idolatria, se tornaram nécios, não conseguem ver suas próprias loucuras. A idolatria os tornou insensíveis, não há discernimento em seus corações, estão entregues à própria ignorância. Aí na carta aos Romanos, no capítulo 1, nos versos 22 a 24, o apóstolo Paulo fala a seguinte realidade da situação humana: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, e de aves e de répteis. E por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. O caminho daqueles que não confiam no Senhor, esse texto diz para nós, é a perdição. Por isso, siga o conselho do profeta e confie em Deus, pois é dele que virá a resposta para as indagações do teu coração. Lá no Salmo 20, versos 6 a 8, diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Amados e amadas do Senhor, o profeta Isaías ainda nos dá outro conselho, um segundo conselho. Ele diz que devemos confiar em Deus perpetuamente, ou seja, confiar para sempre, aí no versículo 4 do capítulo 26. E confiar perpetuamente é confiar em Deus em todo o tempo. Hoje, amanhã, depois, mês que vem, ano que vem, até a morte, até os últimos dias da sua vida, no último dia da sua vida. Não há espaço para o período de distanciamento de Deus. Alguns tiram períodos sabáticos de Deus. Não se pode tirar férias, dar um tempo da presença de Deus. A confiança em Deus deve fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, todos os dias da sua vida, todos os instantes. Confiar perpetuamente é confiar em qualquer circunstância. Tá bom? Está ruim, aprovado ou reprovado, prosperando ou definhando, na saúde ou na tristeza. Pensando nessa palavra, penso que há dois tipos de crente nesse contexto que nós estamos falando. Um é aquele que confia em Deus nos tempos maus.
Esse é o tipo daquele crente que quando as coisas vão más, são os melhores crentes, os mais fervorosos, os contribuintes mais generosos. No culto de oração, são os primeiros a chegar e oram com todo fervor, que todos o pedem para orar, porque são contagiados, inflamados em seus corações pela oração fervorosa daquele irmão ou daquela irmã. Mas quando chega a bonança, e o Senhor começa a levar as tempestades para longe, trazendo a paz, trazendo a saúde, a prosperidade de volta, então essa pessoa, esse crente envolvido com tantas preocupações, agora com esse novo momento de paz e prosperidade, as preocupações pessoais, os afazeres do dia a dia, né, dá lugar ao esfriamento. Então ele dá tchau para Deus, dá tchau para a igreja, e quando eles não vão embora, não se afastam totalmente da presença do Senhor, se tornam os crentes mais frios da igreja. Mas há o outro tipo de crente, o que vai na contramão do primeiro, é aquele que confia em Deus somente em tempos bons. Então ele é fervoroso, esse é fervoroso, generoso, a sua oferta é a mais volumosa. Ele não se cansa de testemunhar das bênçãos de Deus, fala com todo o coração, ele está sempre a postos, sua oração é a mais fervorosa, sua família é a primeira a chegar na igreja. Mas de repente chegam os seus problemas, as tempestades começam a se aproximar e se alojar em sua vida, em sua casa, em sua família. Assim, o que se seguem são sucessivas reclamações contra Deus. Esse Deus não presta, cadê Deus? Me abandonou. E começa a reclamação contra a igreja. Essa igreja toda hora me pede alguma coisa. E reclama do pastor, que o pastor pede muito, que a igreja pede muito. Antes, no momento, ele dava com prazer, era uma oferta, e agora ele está reclamando. Até que chega ao ponto de abandonar a sua fidelidade, abandonar a sua fé. Por isso Isaías aconselha a confiar no Senhor, Deus, perpetuamente. Porque, queridos, aquele que confia em Deus perpetuamente, encontra a paz de Deus todos os dias, em todas as situações. Amém? Olha o que diz o profeta no versículo 3 de Isaías 26. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aquele que espera no Senhor, pelo socorro do Senhor, pela salvação do Senhor, pelo seu juízo, receberá a sua recompensa. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim: nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem espera em Deus recebe a recompensa do Senhor. Mas Isaías nos aconselha a confiar em Deus perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Senhor Deus é a rocha que dá firmeza, que dá solidez. É a rocha que não se abala, mas permanece para sempre, como diz o salmista. O Senhor é a rocha que guarda e protege os seus filhos para sempre. Em Salmos 125:1 ele diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. Salmo 94, versículo 22. O Senhor, queridos, Isaías nos convida a confiar no Senhor perpetuamente, porque Ele é rocha eterna. O Senhor é a rocha da justiça. Salmo 92, 15. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Ele é a rocha inigualável, mas não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como nosso Deus. 1 Samuel 2, versículo 2. O Senhor Deus é a rocha da nossa salvação. O salmista no Salmo 62, versículo 2, ele diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado.
Ele é o construtor e artífice da cidade santa, na qual Jesus é o fundamento. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 9 e 10. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas como com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. O Senhor Jesus é o fundamento da nossa salvação. No livro de Atos, no capítulo 4, versos 10 a 12, diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amados, é em Deus, é em Jesus, o seu Filho, a rocha da nossa salvação, que devemos nos apoiar. Que Jesus diz em Mateus 7, 24 e 25: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Por isso, aqueles que confiam no Senhor perpetuamente, que não se deixam levar pelo tempo ou pelas circunstâncias do momento, nunca serão abalados, mas permanecerão para sempre. A pergunta que eu quero fazer para você nesta noite nessa oportunidade você tem posto a tua confiança no Senhor? O tempo tem sido instrumento de distanciamento ou aproximação do seu relacionamento com Deus? E as circunstâncias adversas ou as circunstâncias boas têm sido fonte de tropeço ou de edificação em Deus para a sua vida? Creia em Deus, meu querido. Mas não só hoje, não só em tempos bons ou só em tempos ruins. Creia em Deus perpetuamente, pois Ele é a rocha eterna. Ele atua para a tua proteção. Nele está a tua salvação. Nele está a remissão dos teus pecados. O Senhor, a rocha eterna, que age em todos os momentos para te guardar de todo o mal, até o dia do Senhor. Meu irmão e irmã, é sempre Deus. Sempre foi o Senhor que te guardou e sustentou a tua vida. Nesse tempo de quarentena, alguém pode estar se perguntando: por que está tudo parado? Por que está tudo fechado? Por que eu não posso sair e voltar à normalidade? E agora como vou viver? Como vou comer e sustentar a minha família? O que será de mim? O conselho para você que faz essas indagações é o seguinte: busca Deus. Confie perpetuamente no Senhor. Anseie pelo socorro da rocha eterna. Veja o que o profeta diz no versículo 9 aí do capítulo 26 de Isaías: com a minha alma te desejei de noite, com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Meu amado, se Deus não cuidar, nada será. Salmo 127, versículos 1 e 2. Texto muito conhecido e muito recitado por nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. É do Senhor que vem o amanhecer, porque se Ele não quiser, a gente nem acorda, não é verdade? Lamentações 3, 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. É dele que vem o alimento, pois você pode até ter o teu trabalho,
Você que está indagando sobre o trabalho, sobre a falta disso, porque o prefeito mandou fechar tudo, o governador mandou fechar tudo e está aí reclamando. É importante você pensar que se não for o Senhor, não tem como. Então você pode ter até teu trabalho, a tua loja, o teu estabelecimento pode estar até aberto. Mas se Deus não providenciar, você volta para casa no final do dia com as mãos vazias. É ou não é verdade? O Salmo 68, verso 9 e 10, o salmista diz assim: Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, fizeste provisão na tua bondade para o pobre. Então é de Deus que vem a provisão. Nele está a nossa saúde, a libertação do perdão dos nossos pecados. E os tempos de paz estão sobre o Senhor, os tempos de paz dessa geração. Jeremias 33, versos 6 a 8 diz assim: Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com o que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com o que pecaram e transgrediram contra mim. Então é do Senhor que vem todas as bênçãos. Não deixe de esperar em Deus, pois Ele está providenciando o tempo da sua justiça. Salmo 37, versos 4 a 6 diz assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Meu querido e querida, que Deus abençoe a tua vida. A minha oração, verdadeiramente profunda, é que o Senhor conforte o teu coração nesse tempo de adversidade, e te encha de esperança por dias melhores, e que te dê coragem para poderes enfrentar esses tempos difíceis, esperando pacientemente pelo socorro e provisão de Deus na sua vida. Não deixe de confiar, não deixe de esperar no Senhor. Ele é a rocha eterna, Ele é a nossa salvação, nele está o sustento para a nossa vida. Que Deus abençoe o teu coração, que Deus te encoraje, que Deus encha você de esperança nesse tempo, em nome de Jesus. Confiai no Senhor perpetuamente, porque Ele é a rocha eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém, meu irmão. Um abraço.